Mostra sua UFMG. Fala pessoal, estamos começando uma edição especial do videocast da Mostra Sua UFMG. Hoje vamos apresentar os 3 novos cursos da Universidade Federal de Minas Gerais. O curso de Engenharia de Computação, localizado no campus Pampulha, em Belo Horizonte, e os cursos de Matemática e Licenciatura em Ciências da Natureza, sediado no Instituto de Ciências Agrárias, no campus Montes Claros. Meu nome é Gustavo Kinski e eu vou mediar essa conversa. Para tornar nossa conversa mais acessível, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho, uso barba e estou usando camisa verde. Bem, vamos apresentar aqui agora os 2 professores que vão participar da nossa conversa, começando com o professor Charles Martins, que é coordenador dos cursos de Matemática e Licenciatura em Ciências da Natureza. Professor, muito obrigado pela sua presença e, por favor, faça sua audiodescrição. Obrigado, Gustavo, tudo bem? Professor Takahashi, tudo bem? Vocês, tudo bem? Minha autodescrição, eu sou moreno, sou um homem, cabelos parcialmente grisalhos, eu uso óculos, não estou de barba e estou com a camisa mais ou menos cinza e escrito UFMG, Campus Montes Claros. Show de bola, professor. E o professor Ricardo Takahashi, que é coordenador do curso de Engenharia de Computação. Professor, seja bem-vindo e, por favor, faça a sua audiodescrição. Obrigado, bom dia. Eu sou um homem que tenho cabelo bastante grisalho, quase branco, uso barba, estou usando uma camisa branca com listras. Acho que é isso, né? Show de bola, professor. Vamos começar então a nossa conversa. O professor Charles, vamos começar falando um pouco sobre os cursos de Matemática e Licenciatura em Ciências da Natureza de Montes Claros. Fala um pouco para a gente o que são esses cursos e as habilidades que os estudantes que ingressam neles precisam ter. Esses cursos, né, como você já colocou, então são os 2 novos cursos com o nome de licenciatura. Então, nós exploramos a parte da licenciatura em Ciência da Natureza e também a licenciatura em Matemática. E, basicamente, as habilidades que nós buscamos nos estudantes, né, esses futuros docentes desses cursos, ao sair os egressos, basicamente é que o estudante ele seja curioso. Hoje, a curiosidade ela é muito importante, Gustavo, né, professor? Então, a curiosidade e também a proatividade. E, além disso, que você seja também uma pessoa responsável. Por quê? Nós queremos responder perguntas como o que é um átomo, o que é uma molécula, ou como que um corpo se sustenta no espaço, ou a parte matemática, como resolver uma equação, na parte biológica, o vírus, uma bactéria. Então, isso subentende curiosidade, proatividade e também um compromisso do nosso alunado. Show de bola, professor. E esclareça para a gente, para o pessoal que está acompanhando o videocast, como é a forma de ingresso nos cursos. Porque os cursos de Matemática e Licenciatura em Ciências da Natureza, eles têm um eixo comum. Como é que funciona isso? Muito bem. A principal forma de ingresso, Gustavo, é via SISU, e aí todos os estudantes dos 2 cursos, né, das 2 licenciaturas, então eles vão entrar no eixo comum. E o que é um eixo comum ou um tronco comum, se assim quiser chamar? Foi uma tentativa muito bem suscetível, foi um sucesso que nós tivemos, né? Então, consiste em esses estudantes fazerem disciplinas iguais no mesmo hall, no caso aqui o hall da parte de educação, durante o 1º semestre, o 2º semestre e também o 3º semestre. E após terminado o 3º semestre, os estudantes eles vão fazer uma escolha. Se escolher a licenciatura em Matemática, eles vão seguir, tendo então disciplinas específicas da área de matemática. Se porventura escolheram a licenciatura em Ciência da Natureza, então eles vão seguir para a parte ou de uma das 3 habilitações, Ciências Biológicas, Física ou Química. Perfeito, Charles. Professor Takahashi, como é que é o curso de Engenharia de Computação
e quais habilidades os estudantes precisam ter para essa formação? Bem, o curso de Engenharia de Computação, falando assim bem brevemente do que se trata, né? É um curso que se insere nesse contexto atual, né, de novas tecnologias que dependem muito, né, de um processamento, ou seja, um pequeno computadorzinho junto com várias coisas que a gente carrega aí. Então, carros hoje em dia tem um computadorzinho dentro deles, o nosso celular é um computador que a gente carrega no bolso e por aí vai, né? Basicamente, a engenharia de computação diz respeito a isso, a como lidar com projeto de dispositivos computacionais que envolvem, por um lado, projetar o hardware, ou seja, essa parte da máquina que a gente vai colocar em algum lugar, seja num avião, seja no robô, seja em equipamentos industriais, seja no celular, né? Então, é preciso saber projetar isso, projetar o hardware e saber escrever o software que vai rodar em cima desse hardware específico. Isso, então, é diferente de uma computação geral que a gente tem outros cursos que são orientados para essas outras aplicações e que supõem um computador ali padrão. No caso da engenharia de computação, não, né? A gente tem de projetar simultaneamente o computador e o programa que vai rodar nele. Então, isso é o curso de engenharia de computação. Assim, ele se diferencia de outros cursos relacionados, né? E as habilidades que se espera que os alunos tenham. Então, assim, é mais ou menos de se esperar, né, que um curso com essa orientação receba alunos que tenham, que demonstrem, né, um gosto, né, por essa parte das áreas exatas, né, por matemática, gosto por, assim, curiosamente, que escrevam bem. Escrever um programa é escrever também. É algo que se supõe que os nossos alunos de computação, né, de engenharia de computação façam, né, no seu dia a dia, né? E, claro, né, sejam pessoas interessadas em aprender mais a respeito desse conjunto de questões que eu estou falando. Então, tem toda uma série de questões acadêmicas, uma série de questões conceituais que é papel do engenheiro de computação investigar, e tem a questão lógica, né, que anda junto, de ir para o mercado de trabalho, que requer que as pessoas estejam interessadas em produzir inovação, produzir coisas novas que vão para o mercado que está mudando muito rapidamente, né? Então, é esse o perfil que a gente espera do aluno que vai ingressar no nosso curso. Perfeito, professor. E o senhor comentou que já existem outros cursos que envolvem computação, existem outros cursos que envolvem engenharia. Então, da onde que veio essa demanda específica para que houvesse a criação do curso de engenharia de computação? E como é que aproveitando que o senhor já começou a falar um pouquinho, como é que é o mercado de trabalho para os alunos que se formarem nessa graduação? Ok, excelente pergunta, né? Eu acho que é importante situar que a engenharia de computação é uma especialidade que foi inventada ali na década de 70 para 80, aí mundo afora, começaram a surgir cursos com essa denominação. E qual que era a necessidade que estava por trás dessa criação de cursos com essas características, né? Era exatamente esse processo de que alguém tinha de projetar os computadores. Na época, né, tinha muito pouco computador no mundo, então uma grande empresa tinha um computador, que só uma equipe especializada que operava, etc. Então, existia muito pouca gente capacitada a fazer o projeto de computadores. A partir da década de 80, principalmente, quando apareceram os microprocessadores, começou a ser possível fazer computadores pequenos, especializados em fazer tarefas específicas, né? Foi onde não tinha gente para fazer isso naquela altura, não existia o curso de engenharia de computação, então vinham as pessoas da computação, que não tinham muita base ali na parte do
hardware, né? Vinham as pessoas da engenharia elétrica e eletrônica que não tinham formação ali na parte de algoritmos, na parte de programação. E, é claro, as pessoas estudavam e davam o seu jeito de pôr as coisas funcionando. Mas o crescimento da demanda desse tipo de produto tecnológico se tornou necessária a criação de uma maneira de formar as pessoas que fossem trabalhar com esse tipo de demanda. Então, a demanda no mundo surgiu por esse motivo. É o mesmo motivo pelo qual a gente está criando esse curso aqui na UFMG. Na UFMG, então, a gente está aqui no ambiente de Minas Gerais, Brasil, e é importante dizer, o ambiente também mundial. Tá? Os alunos dos vários cursos que são relacionados com a engenharia de computação, então, a ciência da computação, sistema de informação, matemática computacional, hoje, a ciência dos dados, também a engenharia elétrica, né? São alunos que obtêm hoje facilmente empregos em outros países, na Europa, Estados Unidos. Então, é algo que é importante a gente dizer. O mercado de trabalho para a engenharia de computação provavelmente vai ser o mundo. Agora, especificamente as demandas regionais, elas requerem hoje um profissional com uma formação em engenharia de computação. A gente está passando exatamente por um momento em que se torna barato, se torna fácil produzir computadores para aplicações diversas, quase que do dia a dia, e uma trava para, por exemplo, o mercado de Minas Gerais é a gente não ter gente com essa formação praticamente no nosso mercado. Então, é algo que é importante dizer que, quando a UFMG abre um curso desses, algum tempo depois, quando começam a sair os profissionais, isso meio que destrava uma série de potenciais do mercado de trabalho, do mercado aí do setor industrial, né, que enxerga como possível fazer coisas que não tinha jeito de fazer antes por falta de mão de obra, que é um cenário que a gente vê hoje relacionado com as demandas de engenharia de computação. Perfeito. O professor Charles, indo nessa mesma linha, Montes Claros hoje é uma cidade importante, né, no norte do estado, é um polo econômico, social, cultural, e tinha uma demanda muito grande lá na região para a criação desses cursos específicos, tanto de matemática quanto de licenciatura em ciências da natureza. Fala um pouquinho, por favor, como que surgiu essa demanda e como é o mercado de trabalho, como é que os formandos dessas graduações vão poder atuar lá na região. Muito bem, Gustavo. Pergunta também excelente. Eu gostei muito da visão também do professor Takahashi, né? Quando ele coloca, e nós vamos pegar carona em algumas falas que ele colocou aqui. Mas, em princípio, queria só contextualizar um pouquinho esse importante quadro que você colocou aí agora. Hoje, Montes Claros, ela é uma cidade no norte de Minas, e eu costumo brincar que Montes Claros está no olho do furacão, né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque é uma cidade promissora, apesar de ser muito quente, mas é uma cidade muito promissora, com um sistema fabril, tem um parque tecnológico, estamos lá com a Eurofarma, estamos com tem a Aipolabra, algumas empresas do setor de fármacos, dessa parte de farmacologia, e tem importantes indústrias, como a Nestlé, que produz, por exemplo, as cápsulas do Nescafé, também produz ali leite condensado. Então, o que acontece? E tem a Novo Nordisk, que produz hoje boa quantidade da insulina que é consumida no mundo. Então, por que ela está no olho do furacão? Você tem todo esse aparato, vamos dizer assim, fabril, sistema fabril, e há ainda outra importante situação. Hoje, Montes Claros, ela tem um sistema de entroncamentos de rodovias sendo a segunda maior do país. Por que eu digo isso? Nós temos a rodovia principal, a 135, que vem aqui para Belo Horizonte, por exemplo, então dá acesso à capital, e daqui você pode sair, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Você tem também a rodovia 365, que dá acesso a Pirapora, então dali você vai para o Triângulo Mineiro, então tem o acesso para o Triângulo Mineiro.
E você tem a rodovia 251, que essa aí dá acesso rapidamente à Bahia, a parte do sul da Bahia, a parte da costa, e por aí vai subindo. Então, você observa que ali já temos um ponto de investimento. Isso atrai o capital. Isso atrai os trabalhadores. Isso atrai, então, as mãos de obras, que, trazendo as suas famílias, terão seus filhos. E é aí que nós queremos atacar, né? Então, hoje nós temos um grande, vamos dizer assim, um compêndio, um mercado grande de recursos humanos. Então, nós teremos ali os adolescentes, os filhos desses trabalhadores, e eles demandarão por educação. E aí pensamos, olha, um curso de licenciatura aqui seria algo muito interessante, muito promissor, mas qual licenciatura? E aonde nós vamos trabalhar? Então, só para contextualizar um pouquinho mais ainda, o MEC encomendou, em 2015, uma pesquisa para saber a demanda de professores, principalmente de química e de física. E o número é assustador, professor Takahashi. O número nos assustou, porque nós observamos que há um déficit de 170 mil profissionais docentes da área de educação para essas duas disciplinas, física e química. Isso nos preocupou. Então, tendo em vista essa situação, pensou-se, então, por que não trabalhar com essa parte das áreas básicas? Então, começou-se uma tratativa, na época do diretor, ou então diretor, e também o nosso reitor aqui, o professor Takahashi, até fez parte também dessas primeiras tratativas, e em 2017 criou-se a comissão para fazer a elaboração, a montagem mesmo, desses cursos que hoje já se compraz na UFMG. E tem uma outra situação que a gente tem que citar aqui. Hoje, Montes Claros tem exatamente, né, na verdade, o censo de 2022, 222 escolas da educação básica, sendo que aí eu estou contabilizando a parte municipal, a parte estadual, a parte técnica. E, para atender esta demanda, nós temos em torno de 4.092 professores. 5.000 professores, vamos assim dizer. E essa demanda, ela tem aumentado para o professor porque foi feito um prognóstico, agora em 2024 para 2025, e talvez em 5 anos, Gustavo, se nós não fizermos nada, e a importância da universidade, nós não teremos professores da área de física, da área de química e, quiçá, da área de matemática. As pessoas gostam muito da área de biologia, ciências biológicas, mas essas 3 áreas básicas, elas estão com necessidade, com esse déficit. Então, daí veio essa ideia, e essa ideia encontrou esse terreno fértil e se fertilizou nesses 2 novos cursos que temos agora. Então, o mercado de trabalho ele está aquecido. Infelizmente, né, professor Takahashi, a profissão docente ela tem sofrido aí ataques, mas a gente espera que esse quadro se reverta, como está mudando, né? Então, verdade, eu sou professor, o professor Takahashi é professor, então nós gostamos do que nós fazemos, nós estamos à frente, se nós não acreditássemos na educação, aqui nós não estaríamos, e a universidade, ela tem essa necessidade, ela tem como força, como talvez um motor propulsor de oferecer, de perceber onde está o problema e oferecer, e é o que foi feito hoje ali no norte de Minas. Então, hoje o mercado de trabalho ele está aberto, tá? Para você ter... onde é que o egresso nosso, né? Onde é que o nosso egresso ele vai exercer? Ele vai trabalhar principalmente ali nos anos finais do ensino fundamental, então eu estou pensando ali 8º e 9º ano, e concomitantemente o ensino médio. E o que é muito bom, porque, Gustavo, professor Takahashi, vocês com certeza são pais, ou você conhece algum pai, vocês, não sei se o professor já é avô, não sei, mas o que você espera para os seus filhos?
você espera uma educação de qualidade. Você quer que ele tenha aula de física? Você quer que ele tenha aula de química? Você quer que ele tenha aula dessas ciências básicas? Então, estamos tentando trazer isso, né, dessa forma, para atender a essas nossas novas demandas. Então, é por aí essa contextualização, Gustavo. Perfeito, professor. Agora eu vou pedir para a produção colocar na tela 2 imagens. Eu vou pedir para o professor Takahashi descrever essas imagens, que são as fachadas da Escola de Engenharia e do Instituto de Ciências Exatas aqui no campus Pampulha, professor. Se eu puder descrever, por favor. Assim. Bom, aí a gente está vendo, não exatamente a fachada, é o lado de trás do prédio da engenharia. Tá? É um prédio, é a última parte que foi construída num prédio gigantesco que a gente tem aqui, e que esse prédio basicamente é um prédio de salas de aula. Então você vê aí nos 3 andares superiores, né, são salas de aula. No andar de cima tem também alguns serviços onde ficam as recepções dos colegiados, onde fica a seção de ensino, onde os alunos entregam documentos, fazem os requerimentos e tudo. Então, esse é um pedaço da Escola de Engenharia, né? Aí está o interior do prédio do ISEX. É um dos pátios que a gente tem no interior do prédio do Instituto de Ciências Exatas. Esse prédio, aí os 2 últimos andares são salas de professor. Aliás, o último andar é a sala de professores. O penúltimo andar tem diversos laboratórios, diversos equipamentos assim, que não são de sala de aula, mas que dão suporte na atividade de ensino. Os 2 primeiros andares têm salas de aula, e aí onde a gente está vendo, no segundo andar, a gente está vendo exatamente os DAs, os diretórios acadêmicos dos vários cursos do Instituto de Ciências Exatas, né? São essas portas que a gente vê por aí. Basicamente é isso que a gente tem. Sim, e está escuro ali no cantinho, a saída desse corredor é onde fica a cantina do ICEX, do Instituto de Ciências Exatas. Legal. E, professor, é a primeira vez que a universidade vai ter 2 unidades que vão oferecer o mesmo curso, né? É a primeira vez que isso vai acontecer. Sim. Então, o ICEX, né, que é o Instituto de Ciências Exatas, e a Escola de Engenharia vão oferecer juntas o curso de Engenharia de Computação. Como que vai funcionar essa integração das unidades? Onde que o colegiado vai ficar sediado? Como que os estudantes vão ter acesso às aulas? Se vão ter acesso a um dos 2 prédios? Vão usar os laboratórios das 2 unidades? Como é que vai funcionar? Bem, assim, tem uma novidade com esses 2 cursos, que é a primeira vez que os 2 cursos, que 2 unidades, né, fazem parte de, assim, elas sediam em conjunto um único curso, no que diz respeito a toda a trajetória do curso e no que diz respeito à parte profissional do curso. Então, a parte profissional do curso de Engenharia de Computação requer tanto disciplinas ali de engenharia elétrica, eletrônica, a parte de projeto de circuitos digitais, a parte de microeletrônica, né, como requer disciplinas avançadas da ciência da computação, que são do Instituto de Ciências Exatas. Então, a novidade aqui é 2 unidades compartilharem esta parte final, que o ISEX e a Escola de Engenharia já compartilham há muito tempo, desde que antes de eu ser aluno, inclusive, já compartilham a parte da formação dos alunos de engenharia, que todos eles fazem algumas disciplinas no Instituto de Ciências Exatas, principalmente aquelas básicas, né? Aquelas disciplinas de matemática, de física, de química. Então, essas disciplinas e algumas também de computação, que são básicas, né, ali do comecinho dos cursos, a gente já tem uma larga experiência de serem compartilhadas e funciona bem. Os alunos têm aula das 2 unidades, têm aulas nas 2 unidades, então tem essa interação de alunos tendo aula nos 2
é preciso dizer, os dois prédios ficam um em frente ao outro. Basta atravessar a rua para sair de um prédio e chegar no outro prédio. Assim, é quase como se estivesse andando no mesmo prédio. E então, os alunos têm aulas nos dois prédios. Então, alunos do ISEX podem ter aula na engenharia, alunos da engenharia com certeza têm aulas no ISEX. Existe um prédio do lado dos dois, no mesmo quarteirão, que é o chamado Centro de Atividades Didáticas 3. É um dos 3 centros que concentram um grande número de salas de aula que são para alunos de quaisquer unidades da UFMG. Então, esse CAD 3 é onde provavelmente boa parte das aulas de engenharia de computação vão acontecer, tanto com professores da engenharia quanto com professores do ISEX. Então, no que diz respeito a aulas, vai ser meio que imperceptível para o aluno o fato de ter 2 unidades participando, que assim, não aparece muito essa questão. Outra parte da pergunta, né, diz respeito à questão administrativa. Como que os alunos vão se relacionar administrativamente com os cursos, né? As 2 unidades, isso é uma experiência nova, tá? Elas compartilham essa parte administrativa. Então, a gente tem algumas atividades do colegiado sediadas no ISEX, outras atividades do colegiado sediadas na engenharia. A gente está procurando a melhor divisão possível para explorar o que é a organização existente nas 2 unidades. Por exemplo, a Escola de Engenharia tem um esquema muito eficiente de organizar a secretaria dos cursos, então a gente vai aproveitar esse esquema lá na Escola de Engenharia. O ISEX tem uma experiência enorme em lidar com matrículas de alunos, então fazer aquela questão do ajuste das turmas onde eles vão se localizar. Então isso, por enquanto, a gente está colocando ISEX. Então, provavelmente a gente vai ter de fazer ajustes aí ao longo dos próximos semestres, mas a ideia é que as atividades administrativas sejam compartilhadas entre as 2 unidades. Eu creio que é isso, né? Certo. Vamos mostrar agora as imagens também lá do Instituto de Ciências Agrárias, no campus de Montes Claros. Professor Charles, se o senhor puder descrever, por favor. Sim, perfeito. Vocês foram muito felizes em escolher essa imagem, né? Então, o campus de Montes Claros, na verdade, ele está dentro de uma enorme fazenda, tá? E ele tem 2 entradas. Essa que você está mostrando agora, ela é uma segunda entrada, na verdade a primeira entrada, desculpa, tem essa primeira entrada e posteriormente, mais à frente, tem a outra entrada. Ela sofreu uma pequena mudança depois que você passa essa entrada principal. O prédio, essa parte onde tem esse jardim bonito, ele foi modificado um pouquinho e colocou o nome Universidade Federal de Minas Gerais lá em cima. Essa entrada, ela é para o local onde nós chamamos CAAD, que é como aqui no campus Pampulha. Então, é o Centro de Atividades Administrativas e Didáticas, e vamos entender o porquê dos 2 nomes. Aí está toda a parte do centro nervoso da UFMG, lá no campus Montes Claros. Aí acontece onde tem a diretoria. Então, o diretor e o vice-diretor, eles ficavam lá embaixo, depois mudaram para aí com o passar do tempo. Tem também a parte de recursos humanos, a parte de secretaria-geral, é tudo aí, a parte de informática, a parte de almoxarifado, também é aí. E, nesse mesmo prédio, primeiro essa parte, depois a parte de aulas, de salas de aulas. E também aonde nós temos a AGA, que é a Assessoria de Gestão Acadêmica, e o SENEX, o Centro de Extensão. Essa parte que nós estamos vendo agora, que é esse pátio muito bonito, esse jardim, é na frente do bloco A e já é dentro da fazenda lá embaixo, tá? Eu falo que é lá embaixo porque a gente tem que fazer uma pequena descida, depois que passou pelo segundo portão.
e aí é um centro, vamos dizer assim, um centro de convivência dos alunos, onde que eles têm esses bancos, aí nós estamos vendo, por exemplo, é uma madeira, na verdade isso aí é um banco, é feito de madeira, e tem também algumas mesas no formato arredondado. Essas mesas, os alunos podem ali sentar, pode bater um papo, pode tomar um café. Geralmente acontece isso após o almoço, também na parte da tarde, quando eles estão no intervalo entre uma aula e outra, e também depois que eles saem do RU para a janta. Aí fica iluminado, a iluminação muito bonita. Legal. E aproveitando que o senhor falou da estrutura física do campus, vamos falar um pouquinho sobre como funciona a parte de assistência estudantil lá em Montes Claros. O curso de matemática e o curso de licenciatura em ciências da natureza são cursos noturnos, né? Que tipo de assistência a universidade oferece para garantir a permanência do estudante na universidade e também as assistências, né, como moradia, restaurante universitário, transporte? Isso. Boa pergunta, Gustavo. Inclusive, essa é uma das preocupações que os alunos têm me perguntado muito, né, enquanto coordenação. Como que foi resolvido ou como se está a resolução? Nós temos a Pró-Reitoria, né, de assistência estudantil, e um dos braços da Pró-Reitoria de assistência estudantil é a FUNP, a Fundação Universitária Mendes Pimentel. E lá nós temos, dentro do campus, o prédio da FUNP. Então, os alunos eles são orientados, inclusive, essa orientação ela se dá pela passagem das pessoas responsáveis pela FUNP, né? Geralmente o assistente social, ele vai nas salas e também na abertura do semestre tem-se palestras relacionadas. Então, como, por exemplo, você não mora em Montes Claros e você tem dificuldade de se manter, né? Uma vez que espera-se que você dedique-se a seus estudos, né? E aí essa parte de alimentação, talvez a necessidade de um psicólogo, de um acompanhamento para aprender mesmo a metodologia de estudo, porque às vezes os alunos, né, professor Takahashi, eles vêm, vamos usar um termo cru, eles vêm um pouco cru com aquela ideia do nível de um ensino médio. E a universidade, ela tem uma outra propedêutica, né, uma outra conduta. Então, o aluno ele precisa entrar, precisa aprender, precisa se adaptar, né? Não se estuda apenas para fazer prova, mas se estuda para aprender. Então, essas preocupações que eles vão ter e ainda ter que garantir ali dinheiro para alimentação, que às vezes os pais não conseguem oferecer porque não tem ali uma situação financeira que dê para fazer isso. Então, eles podem procurar. Então, tem esse braço que existe hoje e também a parte da moradia estudantil. E uma particularidade muito boa é que a moradia estudantil é praticamente do lado do campus Montes Claros, da estrutura física. E também, se o aluno não quiser se deslocar, tem também um ônibus que consegue trazê-lo para o campus. O ônibus ele é restrito e de custo zero. Legal demais. E lembrando que a assistência estudantil, né, professor Takahashi, ela se estende para todos os cursos, todos os estudantes da universidade, Montes Claros, Belo Horizonte. Aqui no campus Pampulha também é assim, né? Os estudantes do curso de Engenharia de Computação que não têm condições de se manter na universidade, que são de outras cidades, isso acontece muito também, né? A UFMG recebe muitos estudantes de outras cidades, outros estados, então eles também podem solicitar esse auxílio estudantil, né? O curso de Engenharia de Computação ele acontece mais na parte da tarde, correto? Sim. Ele as aulas são integralmente na parte da tarde ou algumas disciplinas também acontecem à noite ou na parte da manhã? Olha só, as disciplinas obrigatórias, ou seja, aquelas que o aluno não tem alternativa e precisa matricular, vão ser no horário ali oficial do curso, com a possibilidade, aí a gente está ainda lidando com a questão de como gerenciar horários, principalmente de espaços de laboratórios, que são em número reduzido e a gente tem de gerenciar
alocação dos alunos nesses laboratórios, né? Os laboratórios, eventualmente, podem ser de manhã ou à noite. Então, a gente procura colocar tudo de tarde, mas com essa pequena exceção, que é pequena mesmo. Isso aí vai afetar 2, 3 disciplinas no máximo. Tá? Agora, é preciso dizer que o estudante de engenharia de computação, provavelmente ele vai ter interesse em disciplinas que não são do curso de engenharia de computação, mas que são da engenharia elétrica, ou que são da ciência da computação, que são da matemática computacional, da própria matemática. E ele pode fazer disciplinas de fora do curso dele, e essas disciplinas podem valer créditos normalmente para ele obter, dar os passos no sentido da sua formação. Tá? Então, o aluno não está restrito a fazer só disciplinas de tarde, não. Ele pode procurar essas outras disciplinas de outros cursos em qualquer horário que ele quiser, desde que ele tenha, claro, disponibilidade para estudar nesses horários em que as disciplinas estiverem localizadas. Então, funciona, no caso da engenharia de computação, é um curso bastante flexível, que admite essas possibilidades. Vamos falar agora um pouquinho sobre os cursos de matemática que a universidade oferece. O campus Pampulha tem o curso de matemática e o curso de matemática computacional, e o campus de Montes Claros oferece o curso de matemática. Quais são as principais diferenças entre esses cursos? Os estudantes que optarem em estudar esses cursos de matemática, quais são as principais diferenças de perfil, de interesse, de ensino? Se o senhor quer começar, professor Takahashi? Sim, eu acho que sim. Na verdade, no campus Pampulha, a gente tem 3 cursos de matemática, não só 2. Tá? O aluno entra numa área comum de matemática, depois do primeiro ano ele escolhe entre matemática licenciatura, que é um curso com mesmas características que o de Montes Claros. Então, é um curso que vai formar o professor de matemática, ou então matemática bacharelado, que basicamente vai formar pessoas orientadas para dar aula no ensino superior, pessoas que possivelmente vão para pós-graduações, para se tornar pesquisadores em matemática. Então, a gente tem no campus Pampulha 2 cursos de matemática, além do curso de matemática computacional, que é um curso relacionado com que estuda matemática, mas orientado para uma matemática orientada para resolver, né, problemas de computação. Então, a existência desse curso, inclusive, deixa muito claro, né, que matemática e computação são 2 coisas próximas e bastante correlatas, né? Agora, o matemático computacional ele termina tendo uma formação que o habilita, né, a atuar em um mercado profissional, um mercado em que as empresas estejam procurando alguém que saiba tanto modelar matematicamente um problema que ela tem. Então, dentro de empresas, por exemplo, só para falar algo que acho que as pessoas entendem mais ou menos no dia a dia, né? Imagina uma empresa de aviação que precisa decidir como é que ela vai colocar os pilotos nos aviões, que rota ela vai colocar os aviões, de que maneira ela vai trocar as tripulações ali dos auxiliares de bordo, né? Então, isso é um problema que aparentemente é simples. Se eu tivesse 3 aviões, isso fazia no braço, tá? Mas é uma empresa que tem 500 aviões, isso é um problema complicadíssimo, um problema que envolve uma modelagem matemática pesada e que, para resolver o modelo matemático, é necessário escrever um programa de computador que vai encontrar as chamadas soluções ótimas para esse problema. Então, isso é uma atividade característica do matemático computacional. Então, o matemático computacional ele pode, claro, ir para pesquisa em matemática, em computação, ele pode atuar um pouquinho dentro do campo da computação, que ele tem informação para isso, mas a especificidade dele é atuar nessa modelagem, criar modelos matemáticos de problemas que depois são seguidos por uma resolução computacional desses problemas. E isso, queria chamar a atenção que não é pouca coisa, não. Isso costuma significar
uma diferença enorme nos custos de uma empresa operando ali. Eu dei aqui o exemplo das companhias de aviação, mas qualquer empresa de transporte de cargas, logística, etc., mineração, vai precisar ter gente resolvendo problemas dessa natureza que não existem em cada ramo de negócio. Então, a matemática computacional faz isso. Já a matemática bacharelado, o que ela faz? Ela estuda matemática, pega os problemas de matemática e fica tentando avançar o conhecimento que a gente tem a respeito da matemática, né? Esse avançar o conhecimento é interessante, que avançar o conhecimento matemático é uma das tarefas que a humanidade vem fazendo há mais tempo, desde quase que o início da civilização. Tem gente tentando entender a natureza e, a partir daí, descobrindo aspectos da realidade que têm uma estrutura matemática e começam a pensar nessa estrutura. E essa jornada prossegue, é uma jornada que não vai terminar. A matemática permanece sendo um lugar onde tem muito a ser descoberto, e essas descobertas muitas vezes são interessantes, mas a gente não vê uma aplicação imediata. Grande parte das vezes, a gente termina descobrindo aplicações interessantíssimas e valiosíssimas depois de algum tempo daquela novidade ali presente, ali conhecida pelos matemáticos e pelos engenheiros, pelo pessoal da computação. Então, isso é a tarefa da matemática. E a tarefa da licenciatura em matemática, o professor já falou bastante disso, né? É claro, é levar esse conhecimento de maneira específica para os estudantes em formação na educação básica, que é uma tarefa nada trivial. A questão de como levar esse conhecimento para uma pessoa que está ali dando os primeiros passos na vida, aprendendo as primeiras coisas, tentando formar um jeito de pensar, isso requer um conhecimento específico que requer, né, que a gente tenha técnicas pedagógicas, requer que a gente tenha estudos sobre isso. Então, não basta saber matemática, não basta ser um matemático genial para ir lá para ensinar coisas para um aluno do segundo, terceiro ano. Vai dar tudo errado se tentarem fazer isso. Então, daí a necessidade do licenciado em matemática. Professor Charles, por favor, pode complementar. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei arrependido agora, professor, de não tê-lo como meu professor na graduação. Eu também sou um egresso da UFMG, estudei lá pelo ISEX, e é impressionante a didática do professor Takahashi, né? Ele explicou de uma forma simples. O adendo que eu queria colocar é só simplesmente para dizer que, em particular, o curso de licenciatura em matemática do campus de Ciências Agrárias, né, o campus Montes Claros, a entrada, até no SISU, o ato de escolher, você escolhe como ABI, que é Áreas Básicas de Ingresso. E um dos objetivos do curso para o egresso de matemática também é que ele seja um sujeito, além de ter os conhecimentos, né, a parte o que nós chamamos de fundamentação teórica, então você tem lá os conhecimentos específicos, né, então os conceituais, procedimentais, atitudinais, etc. Nós queremos também que este profissional, professor, ele seja um profissional reflexivo, né, que ele esteja atento às necessidades ali do seu aluno na educação básica, e por isso que essa formação desse curso novo, né, pensando na estratégia de eixo comum, ele vai conviver também com quem quer ali estudar a parte de física, química, biologia, ou seja, ele, de alguma forma, vai ter esse caráter interdisciplinar. Então, esse sujeito também, por isso que é uma das partes fortes do nosso curso. Ele tem esse caráter muito forte de, vamos dizer, interdisciplinariedade. Talvez eu vou arriscar aqui e falar que ele seja até multidisciplinar. Então, eu gostei demais, como você colocou, e apenas para reforçar isso, né? Espera-se que, ao longo do eixo comum,
possa se discutir, então, assuntos da educação, como, por exemplo, a gente discute, já está se discutindo, né, nas disciplinas do primeiro período, a parte de política, a parte de didática. No segundo período vai trabalhar-se a psicologia da educação e algo muito novo, que é a parte de Libras. Então, em poucos cursos de licenciatura, pensado desse jeito como ele foi pensado, você tem a disciplina de Libras e também a disciplina de Direitos Humanos. Então, isso nos deixa muito confortável, porque é aí que nós buscamos, viu, Gustavo? É aí que eu penso que nós, enquanto aqui da academia, a universidade, hoje, a Casa do Saber, a academia, então essa preocupação desse sujeito reflexivo e que esteja atento desse seu alunado que está chegando, né? Então, por isso, pensou-se nessa cadeira, nesse rol de disciplinas. É só uma colocação. Bom? Perfeito, professor. Vamos falar um pouco agora sobre as oportunidades extraclasses que a universidade oferece. Pesquisa, extensão, são cursos novos, né? Então, queria saber como que vai funcionar, se vão surgir novos projetos de extensão, se as pesquisas ainda são embrionárias ou se os alunos já vão ter acesso a uma rede de iniciação científica, de projetos de extensão, que já estão há mais tempo na universidade. Pode começar, professor Takahashi. Excelente pergunta. Eu acho que é importante começar localizando que a UFMG ela tem como princípio, tá, que o aluno de qualquer curso, não apenas dos que estão em discussão aqui hoje, mas de todos os cursos da UFMG, ele deva ter acesso durante a sua formação a atividade de pesquisa, de extensão, atividades extra-classe diversas, né? Então, isso é um princípio que se encontra em pleno funcionamento. Então, especificamente aqui no caso da engenharia de computação, a gente tem nos departamentos que são sedes desse curso, engenharia elétrica, engenharia eletrônica e ciência da computação, a gente tem basicamente todos os professores orientando trabalhos de iniciação científica, em que os alunos participam, né, de atividade de pesquisa do professor, contribuem com um pedacinho da pesquisa e, obviamente, aprendem muito com isso, né? Foi falado também da questão das atividades de extensão. A atividade de extensão é uma coisa que vai crescer, está crescendo de tamanho nesse momento nos cursos da UFMG, né, em que agora a gente passa a ter um conjunto, inclusive, de disciplinas que vão inspirar trabalhos de extensão associados à atividade das disciplinas. No caso da engenharia de computação, a gente pensou um esquema que vai ser colocado em prática agora, tanto na engenharia de computação quanto em cursos relacionados da matemática computacional, computação. Então, para esses cursos, né, a gente está organizando atividade de extensão que tenha o seguinte caráter. Os alunos vão participar de uma atividade coordenada pelos professores de levantar demandas de pequenos negócios, levantar demandas de associações, associações aí, como é que fala, essas sociedades, ONGs, né, que atuam em projetos sociais e tudo, tentar entender onde seria possível aplicar esses conhecimentos relacionados com engenharia de computação, etc., na sociedade, ali no dia a dia. Então, a gente vai levantar essas demandas e a gente vai colocar os alunos, então, vão se mobilizar para produzir respostas a essas demandas. Preferencialmente, por exemplo, softwares livres, que são aqueles softwares acessíveis para qualquer um e que passam a ficar disponíveis no repositório público. Então, na medida em que a gente desenvolve esse software para atender essas demandas, a gente vai colocar todos esses softwares em repositórios públicos. Então, a ideia é que os alunos, então, desde o começo, né, estejam ali interagindo com o que são demandas de verdade surgidas da sociedade, né? Então, eu creio, então, eu acho que é isso. Os alunos têm pleno acesso a essas atividades.
No caso dessas disciplinas, é inclusive obrigatório, não tem jeito de escapar, tá, gente? Isso faz parte da concepção do curso. Sim. E no caso da atividade de pesquisa, é opcional. Você pode fazer ou não, se você for um aluno de engenharia de computação, mas a grande maioria vai querer fazer. É algo que complementa a formação de uma maneira muito, muito significativa. Altera a maneira como a gente pensa a respeito dos problemas. A gente olhar esses problemas sob a ótica de pesquisa, sob a ótica de aquisição de conhecimento novo que a gente se propõe a gerar diante de um problema com características novas, que às vezes aparece. Eu acho que é isso. Não, perfeito. O professor Charles, falando um pouco sobre as oportunidades de pesquisa e extensão para os alunos a partir do 4º período, lá nos cursos de matemática e licenciatura em ciências da natureza. A partir do momento que os alunos escolherem a habilitação que eles vão querer seguir nas ciências da natureza, física, química ou ciências biológicas, ou então a licenciatura em matemática, como é que são as oportunidades para esses estudantes? Excelente colocação, Gustavo. Bom, é importante entender, nesse caso específico, que tem muitos alunos que trabalham, né? Então, eles escolheram a parte noturna e muitos deles trabalham, inclusive, em outras cidades, ou moram, em outras cidades, trabalham em Montes Claros, que é na região metropolitana ali de Montes Claros. Então, eu estou citando aí Várzea da Palma, estou citando Pirapora, estou citando outras cidades ali no entremeio. Beleza? Agora, o campus Montes Claros, ele tem um know-how de pesquisa muito bom. Apesar de ser na área de ciências agrárias, porque como o campus ele foi pensado, hoje faz-se muita pesquisa básica. E, em particular, a química, ela tem auxiliado muito, inclusive agora estamos à frente de montagem de um laboratório de multiusuário. Acabamos de aprovar um projeto relacionado com essa parte. Então, já estamos preparando o terreno para receber estes alunos, então eles têm que primeiro ter a oportunidade no sentido de eles quererem. E, apesar de muitos trabalharem, já tem alguns me procurando para poder já começar o seu projeto, o seu programa de iniciação científica. Então, para você ter ideia, e professor Takahashi também, nós temos hoje para oferecer já mais de 50 laboratórios instrumentalizados, com vidrarias, com material reagente e com instrumentos que o aluno ele pode procurar, sim, fazer pesquisa de ponta. Então, estamos prontos. Temos os programas de mestrado, doutorado, então nós temos os professores orientadores, inclusive a professora Clívia e eu, que estamos à frente agora da coordenação, já conversamos com muitos desses professores que coordenam, que orientam. Então, eles estão também de braços abertos para receber estes alunos. Então, no quesito hoje, pesquisa, inclusive temos um biotério, foi recentemente aprovado um biotério, já começamos a funcionalizar, então tem ali algo que está chamando muita atenção, que é o programa de mestrado em alimentos e saúde, tá? Então, isso é muito importante, esse biotério já está em funcionamento, já temos inclusive um técnico responsável por ele. Então, diria eu que no quesito pesquisa, nós estamos prontos. No quesito extensão, acredito também que estamos prontos, porque nós tivemos, quando da implementação do curso, no PPC, nós fomos convidados a fazer um levantamento dos projetos de extensão que hoje o Campus Montes Claros oferece. Então, nós temos uma diversidade grande de projetos de extensão. Já conversamos com os professores coordenadores em peculiar desses projetos, muitos já se colocaram à disposição e falaram, olha, vocês podem ficar à vontade, podem solicitar bolsas, pleitear editais abertos, então vocês podem ficar à vontade. E um projeto de extensão, o professor Takahashi falou, está de parabéns, né, de ir procurar nessas ONGs, nessas associações, um projeto de extensão que a gente vai começar a trabalhar agora com os alunos já desse primeiro período, é algo muito similar. O aluno chama visitas monitoradas. Há a visita monitorada ao ICA,
então ao Instituto de Ciências Agrárias para conhecer, porque, como eu falei para vocês, o ICA hoje ela é uma enorme fazenda, então rodam os cursos de zootecnia, administração de empresas, engenharia florestal, engenharia agrícola e ambiental, engenharia de alimentos e também agronomia. Então, você tem uma gama ali de animais, da parte de suinocultura, a parte da granja, que, por sinal, tem aplicação de inteligência artificial. Hoje temos um professor, o professor Bruno Alexander, ele é o responsável, então aplica-se inteligência artificial para o controle das matrizes, né? E isso é muito interessante, a parte de gado de corte, a parte de gado de leite. Então, assim, isso da parte de extensão está muito grande, está muito promissor. Então, o que vai acontecer? Os alunos costumam vir ao ICA para conhecer toda essa parte. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Agora, esses alunos, e em particular agora os alunos da licenciatura, eles vão visitar as escolas e vão procurar qual é a demanda, o que a escola está querendo, o que nós precisamos. Por exemplo, é muito comum, nós temos escolas que demandam hortas comunitárias, para ali produzir o seu alimento na hora do almoço. Hoje temos as escolas que são escolas integrais. Então, para não passar, né, para não comprar o alimento, então muitas vezes esse alimento é produzido na própria escola. Então, hoje é possível nós oferecermos um serviço de consultoria, de monitoria dessas hortas mediante o curso de agronomia. E os nossos alunos da licenciatura, eles vão estar à frente, e aí vendo as principais dificuldades. Hoje, por exemplo, tem escolas em Montes Claros que tem o curso, o dia todo, de Química. Então, já sabemos que muitas escolas que têm o curso de Química, por exemplo, isso foi uma surpresa para a gente, né? Não se tinha um laboratório de Química. Os professores nos procuraram e falaram para a gente, olha, foi-se pensado numa escola integral para o curso de Química, que maravilha, excelente. Entretanto, não se tem o laboratório. E como é que faz? Então, os alunos vão ficar só na parte, só na parte teórica? Então, não. Então, nossos alunos eles já vão começar aí, principalmente nessas escolas, procurando ali saber, olha, o que é necessário, são vidrarias, nós temos como fazer o transporte, temos um projeto muito interessante que chama-se Lab Móvel. O Lab Móvel, ele está em processo de construção, foi aprovado recentemente também o recurso financeiro pela FAPEMIG. E o que é o Lab Móvel? É a construção de um carro, na verdade é um furgão, que ele é um laboratório itinerante e vai rodar justamente essas 4 disciplinas: laboratório de física, laboratório de química, de biologia e de matemática. E nós vamos levar este carro nas escolas onde não tem oportunidade de um laboratório, não há um laboratório. E nós não precisamos de muita coisa, porque esse carro ele foi pensado até com placas fotovoltaicas, então vai ter as cadeiras. Só precisamos mesmo do elemento humano, dos adolescentes, dos estudantes ali. E o nosso alunado desses cursos de licenciatura, esses nossos acadêmicos, eles estarão ali à frente desse carro, fazendo as experiências com os alunos, levando o bonito, né, da docência, que é o lúdico, a experiência científica. Quantas e quantos de nós não nos apaixonamos, né, pela ciência? Eu chamo isso de elan vital. O elan vital é o que nos dá a ligação. Por exemplo, você, talvez no passado, eu me espelho hoje naquele professor de química que vestia um jaleco. Estamos perdendo isso. Nós queremos recuperar isso. Então, essa é uma oportunidade hoje. Já, Gustavo, posso te garantir de um projeto de extensão que os nossos acadêmicos terão oportunidade. Show de bola, professor. Vamos encerrar, então, a nossa conversa. O nosso tempo já chegou ao fim. Só queria que os senhores, se quiserem, é claro, deixassem um brevíssimo recado para o estudante que quer ingressar na UFMG. O que vocês diriam para esse estudante? Bem brevemente. Pode começar, professor Charles. Bom, primeiro, quero dizer que esses cursos de licenciatura foram pensados principalmente para você. Para você que não teve oportunidade, para você que, por um acaso, hoje é mãe, hoje é pai, ou que se envolveu no passado
e até o presente, e hoje você pensa, eu quero ser docente, eu quero estar à frente de uma turma. Então é pensado para você e também para você que sai agora do ensino médio. É você mesmo, você que tem aí seus 17 anos, seus 18 anos, e que tem essa vontade de ser professor, que tem essa vontade de ser professor da área de matemática, que tem essa vontade de ser professor da área da química, da física, da biologia. Aproveite essa oportunidade. É a oportunidade que a universidade está lhe dando. Então, é algo muito sério, muito novo, e isso que é legal, está embalado. Então, fica aqui, né, o convite para você ser professor, ser docente, e mudar a realidade da educação, porque é isso que nós acreditamos, Gustavo, piamente, né, e professor Takahashi. Nós somos professores, nós estamos aqui, diante desse videocast, buscando incentivá-los, buscando impulsioná-los nessa carreira tão importante, e não chegar amanhã, daqui 5, daqui 6, 10 anos, que seja, e falar assim, puxa vida, nós não temos professores dessas áreas. Ou falar assim, eu tive uma oportunidade de ajudar e não pude fazê-lo. Então, pense bem, era isso. Perfeito. Professor Takahashi? Bom, então, eu acho que, com a última mensagem aqui para os futuros estudantes de engenharia de computação que estão aí nos assistindo, né, eu queria convidar vocês a, de fato, aplicarem para o nosso curso, colocarem ele como uma opção aí no momento que vocês estiverem fazendo a seleção pelo SISU, né, principalmente para aqueles que tiverem esse interesse orientado, né, aqueles que estiverem pensando em como é que o mundo está se mexendo, para que lado que a gente está indo, o que vai ser necessário fazer nesse mundo em transformação. Que, respondendo uma reflexão como essa, né, a gente chega muito facilmente à conclusão, né, de que uma das coisas que vai precisar muito, muito nesse mundo em transformação, uma das coisas que vai ser necessário para que o mundo caminhe nas direções que estão sendo sinalizadas pelas mudanças tecnológicas, pelas mudanças na sociedade, vai ser o trabalho do engenheiro de computação. Então, vocês são convidados a participar dessa jornada aí de se inserir no mundo em transformação e ser agentes dessa mudança. Então, é isso, gente. Espero ver vocês aqui ano que vem. Perfeito. Agradeço muito a presença dos senhores, agradeço também você de casa que acompanhou hoje esse videocast especial sobre os 3 novos cursos da UFMG. A UFMG que conta com outros 94 cursos de graduação e vocês podem conferir. A TV UFMG ela fez videocasts especiais de cada curso. Você pode entrar no site ufmg.br/mostra, que lá estarão os outros videocasts das graduações da UFMG. Acesse também as nossas redes sociais, o @MostraSuaUFMG e também o perfil oficial da UFMG, o @UFMG, e o nosso TikTok também, o @UFMGBR. Se inscreva no canal do YouTube da UFMG, deixa aquele like maroto aí no vídeo e até a próxima. Mostra sua UFMG.